E nos dando o tema, Débora, para trazer de volta aqui para a tela, Luísa Martins, as reações que têm ocorrido, né? Você já trouxe, né, Luísa, a mensagem publicada ontem, quer dizer, a gente analisou aqui no contexto, mensagem publicada pelo decano da Corte, o ministro Gilmar Mendes, e agora o presidente da Corte, Luiz Roberto Barroso, falando ali defendendo a atuação da Corte nesta ação penal da suposta trama golpista, Luísa. Pois é, Yuri, são duas manifestações muito importantes, né? Porque um é o presidente do Supremo e o outro é o decano, o ministro mais antigo, né? E que tem também nos seus posicionamentos um peso diferente justamente por estar nessa condição, né? De um ministro mais antigo, enfim, há mais de uma década como magistrado ali do Supremo. Então, são duas manifestações que têm pesos bastante relevantes e mais que isso, né? São manifestações que encontram um eco ali na maioria do tribunal. A gente lembra que na semana passada, o ministro Luiz Roberto Barroso, ele chegou a se explicar, né? Enviou uma mensagem, a gente questionou o ministro porque uma fala dele sobre uma possível anistia estava sendo usada por bolsonaristas nas redes sociais como um indicativo de que a Corte validaria no futuro uma mudança, né, nas leis do Congresso que permitissem perdoar, né, os crimes contra a democracia. Era uma fala que Barroso tinha dado em uma palestra feita num evento da AproSoja no Mato Grosso, em Cuiabá, né, capital do Mato Grosso, que disse, olha, o julgamento, não vejo como possível anistia antes do julgamento, então o julgamento ainda está em curso, depois é algo que é para o Congresso. E aí o bolsonarismo começou a espalhar isso como um indício de que Barroso ou o STF, né, concordariam com uma anistia, e Barroso, a gente questionou e Barroso não respondeu que, olha, eu não fiz nenhum juízo, não disse que cabe, não disse que não cabe, não disse que é positivo ou negativo, só disse que o julgamento ainda não terminou, que não se pode falar em anistia antes de haver uma condenação e que depois é uma questão para o Congresso decidir. Então, ele até falou, não antecipa o voto, então se eventualmente uma anistia chegar a ser judicializada no Supremo é algo que vai caber a todos os ministros votarem, né, e entrarem no mérito se cabe ou não cabe algum tipo de anistia a crimes contra a democracia. O ministro Gilmar Mendes foi além e na manifestação nas redes sociais disse que não entende ser cabível a anistia em relação a crimes contra a democracia. E é o que eu tenho ouvido também, sabe, Yuri e Débora, em relação a esse ponto, né? Os ministros que eu converso a esse respeito me dizem, olha, até uma questão de coerência. Se a Constituição Federal é o que rege o Estado Democrático de Direito, como é que a Constituição vai recepcionar, né, no jargão jurídico, uma mudança na lei que busque justamente perdoar crimes contra o Estado Democrático? Então, muitos apontam nesse sentido. É claro que a questão da anistia já há uma expectativa mesmo nos bastidores do Supremo de que o tema ganhe força a partir de uma eventual condenação, né, do ex-presidente, que é prevista ainda para essa semana na primeira turma do Supremo, mas essas discussões, sem dúvida, já começam a acontecer sobre anistia ampla e restrita ou anistia light. Então, a avaliação hoje é de que essa anistia ampla e restrita não passaria pelo crivo do Supremo. A anistia light é vista como menos pior, mas isso não significa que o Supremo tenha dado um aval prévio a um eventual texto nesse sentido. A gente tem que aguardar para ver.